A história do menino e do gatinho que voltou para consolar. Numa pequena vila, longe do barulho das grandes cidades, vivia um garotinho chamado Davi. Davi tinha 8 anos e morava com seus pais em uma casa simples, cercada por um vasto campo e algumas árvores frondosas. Seu melhor amigo não era um menino da escola nem um vizinho da região, mas um pequeno gatinho amarelo, chamado Pingo. Desde que Davi tinha 5 anos, Pingo estava com ele, acompanhando seus dias, suas brincadeiras e até mesmo seus momentos mais solitários. Pingo era um gatinho carinhoso, que sempre entendia o que Davi sentia. Quando Davi estava feliz, Pingo corria em volta dele, miando e pulando. Quando Davi estava triste, Pingo subia no seu colo, ronronava e lambia suas lágrimas. Não importava a situação, o Pingo sempre estava ali. Mas um dia, algo triste aconteceu. A perda. Era uma manhã fria de outono, e o sol mal havia aparecido no horizonte. Davi acordou e estranhou não ver Pingo em sua cama. Normalmente, o gatinho estava ali, aquecido e encolhido no cobertor ao lado dele. Pingo, cadê você? Chamou Davi, com a voz sonolenta. Ele procurou pela casa toda. Vasculhou cada canto, debaixo dos sofás, dentro dos armários e até no quintal. Foi então que encontrou Pingo, deitado perto de uma moita, no canto do jardim. O gatinho estava quieto demais, sem se mexer. Pingo. Davi correu até ele e o tocou de leve. Seu coração se apertou quando percebeu que o amigo não respirava mais. Pingo havia partido. As lágrimas escorreram pelo rosto do menino. Ele não conseguia acreditar. Seu amigo fiel, que esteve com ele todos aqueles anos, não estava mais ali. Davi chamou seu pai, e juntos cavaram um pequeno buraco no mato, logo atrás da casa. O pai colocou Pingo em uma caixinha com um pedaço de cobertor que o gatinho gostava. Davi não parava de chorar. Quando o enterro terminou, Davi ficou ali parado, olhando para o montinho de terra. Seu pai o abraçou. Sinto muito, filho. Pingo foi um bom amigo. Ele não vai ser esquecido. Mas as palavras do pai não traziam consolo. Davi sentia como se um vazio enorme tivesse tomado conta do seu peito. A tristeza profunda. Naquela noite, Davi não conseguiu jantar. Ele mal falava e ficava apenas olhando pela janela. A imagem de Pingo deitado, sem vida, não saía de sua cabeça. Quando a noite caiu, ele se deitou, mas não conseguia dormir. Lá fora, o vento soprava suavemente, fazendo as árvores balsarem e as folhas dançarem pelo chão. Tudo estava silencioso, mas Davi sentia como se o mundo estivesse gritando dentro dele. Por volta da meia-noite, ele se levantou. Sem fazer barulho, abriu a porta da casa e saiu para fora. Ele queria ver o lugar onde Pingo tinha sido enterrado. A lua estava alta no céu, iluminando o campo com uma luz pálida e fria. Davi caminhou devagar até o montinho de terra, sentou-se ao lado dele e abraçou os joelhos. Por que você teve que ir, Pingo? Eu sinto tanto a sua falta, e disse ele, com a voz embargada. As lágrimas voltaram. Ele chorou baixinho, curvando a cabeça, deixando suas lágrimas caírem no chão. O reencontro inesperado. De repente, Davi sentiu algo estranho. Uma sensação de calor em seu colo, como se algo tivesse acabado de pular ali. Ele abriu os olhos devagar e olhou para baixo. Seu coração quase parou. Ali, em seu colo, estava Pingo. Era o mesmo gatinho, amarelo, pequeno e carinhoso, com os olhos brilhando sob a luz da lua. Pingo? Murmurou Davi, sem acreditar no que via. Pingo olhou para ele e miou baixinho, como fazia quando queria dizer que estava tudo bem. O gatinho se enroscou em seu colo e começou a ronronar. Davi tocou o gatinho com cuidado. Ele sentiu pelo macio e o calor familiar. As lágrimas continuavam a escorrer, mas agora eram lágrimas de alegria misturadas com tristeza. Você voltou para me ver, e disse Davi, sussurrando. O menino abraçou Pingo, fechando os olhos por um momento. A sensação era tão real que ele se esqueceu de tudo ao seu redor. Por alguns minutos, foi como se nada tivesse acontecido, como se Pingo nunca tivesse partido. Mas então, com um último miado suave, Pingo se desvaneceu, como uma fumaça que desaparece com o vento. Davi abriu os olhos novamente e viu que estava sozinho. O montinho de terra estava ali, silencioso, como antes. Porém, algo dentro dele tinha mudado. Ele não sentia mais aquele vazio esmagador. Sentia paz, como se Pingo tivesse voltado apenas para dizer que estava bem, que agora descansava em um lugar melhor. O consolo. Davi olhou para o céu e sorriu, mesmo com as lágrimas ainda molhando seu rosto. Obrigado, Pingo. Eu nunca vou esquecer de você. Ele se levantou, olhou mais uma vez para o lugar onde seu amigo estava enterrado, e voltou para casa. Naquela noite, ele dormiu com um leve sorriso no rosto, pois sabia que, de alguma forma,
Pingo sempre estaria com ele. E desde aquele dia, toda vez que Davi sentia tristeza, ele fechava os olhos e se lembrava do calor do seu gatinho no colo. E isso era suficiente para acalmar o seu coração. Conclusão: a história de Davi e Pingo nos ensina que o amor verdadeiro nunca morre. Mesmo quando perdemos alguém que amamos, as memórias e os momentos que compartilhamos com eles continuam vivos dentro de nós. E, às vezes, o que precisamos é apenas fechar os olhos e lembrar, pois o amor, assim como o pequeno Pingo, sempre encontra uma maneira de voltar e nos consolar.